Aí melhorou. Senhor, vem nos procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quando ninguém está indo, vamos orando. Que Deus nos abençoe. Pra ninguém agora. O Senhor Jesus, Ele chama homens e mulheres para fazer a sua vontade. E se você aí que está me ouvindo deseja cumprir o ídolo do Senhor, levar às nações a salvação, a cura, cante comigo. Boa noite, a graça e a paz. O pastor me convidou para falar sobre minha experiência missionária em São Tomé e Príncipe. Falei numa outra live sobre o trabalho missionário que Deus vinha fazendo na minha vida e a coisa mais global. Mas ele me pediu, fale sobre São Tomé e Príncipe. Por que São Tomé e Príncipe? São Tomé e Príncipe surgiu numa conversa que eu tive com o pastor Joel. E eu estava tentando, primeiro eu tentei ir para Angola, não deu certo. Depois pensei de ir para o Senegal, mas eu tinha que aprender francês, eu não falo francês. Ia ficar difícil. Pensei lá em Senegal porque lá havia um médico ortopedista, como eu trabalhava na área de ortopedia, achei tudo a ver, né? E como auxiliar de enfermagem também poderia auxiliar, né, a esposa dele, né, que era dentista. Mas nada disso deu certo. E eu conversando com o pastor João, ele disse, era por que você não vai para São Tomé e Príncipe? Já que você ajuda a sustentar uma missionária lá, Ilka, que foi minha colega de faculdade teológica, e lá é língua portuguesa. Eu falei, ótimo. Né? Meu sonho, como eu já disse, era ir à África, a vontade que Deus colocou também no meu coração. E o texto que logo foi, que tive muito para atender esse chamado e entender que Deus queria realmente isso, está em Mateus, um texto muito conhecido, que diz assim, cadê Mateus?
de 18 a 20. E diz assim: então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, eu gostaria de orar neste momento, porque Deus fez grandes maravilhas na minha vida, Deus me deu grande oportunidade e gostaria de agradecer por este momento e que o Senhor possa falar aos corações daqueles que ouvem essa palavra. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Paizinho, porque o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida, porque o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem me acolhido, o Senhor tem me sustentado. E os desejos do meu coração, Senhor, era estar um dia em missões e o Senhor me deu todas essas oportunidades. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada por São Tomé e Príncipe, pela experiência que tive lá, Senhor. Que essa experiência motive mais algumas pessoas também a fazer a tua vontade, a sair do lugar e obedecer o ídolo do Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém. Amém. Então, antes da ida ao campo, né, como eu falei, foi aquela conversa que eu tive com o pastor Joel, e porque eu queria, era um desejo do meu coração desde criança. E então ele sugeriu São Tomé e Príncipe, me falou desse país. Eu já auxiliava, né, a Ilka através do sustento, ajudando a sustentar lá no campo. Foi minha colega na faculdade teológica. Então, fui pesquisar sobre o país. Eu não tive muitas informações. Mas também eu fiz uma pesquisa na internet. Foi informado o nome do presidente. Quando chegando lá, já era outro presidente, né? E algumas coisas que disseram, não pode usar calça comprida, não pode fazer isso. Algumas coisas, alguns detalhes, mas quando eu cheguei lá foi tranquilo, o povo lá muito receptivo, eram pessoas bastante receptivas, e eu fiquei maravilhada também, um clima bom, quente, né? Eu prefiro o calor do que o frio, mas foi muito bom. Impedimentos. Antes de ir, eu tive alguns impedimentos, então foi super complicado. E o dinheiro que eu tinha guardado para essa viagem, mas o Senhor, eu pedi a Deus, e o texto que me confortou e que eu comecei a ter certeza que Deus iria fazer grandes coisas foi: deleita-te no Senhor, faz a sua vontade, Ele satisfará o desejo do teu coração. E eu falei: Senhor, me deleito tanto no Senhor. Mas Deus providenciou todas as coisas, então comecei a trabalhar nisso. Daí entrei em contato com a Junta de Missões Mundiais. Eu mesma consegui o sustento para ir, as passagens, tudo. Ainda levei um pouco de dinheiro para ajudar lá no campo, né? Graças a Deus por isso. Mas quando cheguei no aeroporto de São Paulo, né, para ir até Lisboa, de Lisboa para São Tomé, lá me disseram: olha, você não pode ir porque você não tem visto. E aqui no Brasil não tem consulado, né? De São Tomé. Então, para pegar o visto, eu precisava de uma carta de alguém de lá, carta convite. E aí o Canão mandou.
Mas eu tinha algumas anotações, alguns e-mails da junta, né, impresso, e falei para o agente lá, falei assim, olha, eu tenho aqui algumas comunicações da junta de missões, vocês podem ligar lá e saber que eu sou missionária e que estou indo como missionária, né, a São Tomé e Príncipe. E assim, ele ficou pensando e disse, olha, pode ir, mas você vai saber que lá eles podem te barrar e fazer você voltar. Então eu disse, não, um anjo vai à minha frente e com certeza, se Deus mandou ele, eu vou conseguir chegar até lá, eu vou conseguir entrar no país. Chegando lá, realmente disseram, olha, você não pode desembarcar no aeroporto, sair, você vai ter que voltar no mesmo voo, no mesmo avião. E eu disse, não posso, o que está faltando? Você teria que ter uma carta convite, né, para chegar, para poder você entrar em São Tomé. E eu falei assim, não, tem uma missionária aí fora que está me aguardando, é a Ilka. E logo vejo a Rosângela chegando, né? E ela disse, a Rosângela se identificou, falou assim, ela estava vindo para o Brasil, estava vindo de férias para o Brasil. E a Rosângela falou assim, não, é conhecida minha, e a Rosângela foi assinou como um convite para que eu entrasse em São Tomé. E assim aconteceu. Cheguei lá e a Ilka estava esperando, junto com a turma lá da igreja, e graças a Deus entrei no país. Esse foi o empecilho, né, que teve maior, mas Deus, ele é maravilhoso, né, e graças a Deus consegui entrar. Eu cheguei muito cansada, no primeiro dia fui descansar um pouco, e no segundo dia já começamos o trabalho, né? Fiquei na casa dos missionários, uma casa muito boa, uma casa bem confortável, né? Um lugar muito bom, né? Tinha energia elétrica tranquilo, água encanada, chuveiro, tudo direitinho, mas muito bom lugar. Era muito agradável, muito confortável. E fiquei nessa casa junto com Ilka, né? Mora nessa casa enquanto passei 2 meses, né? Meu tempo lá foi de 2 meses em São Tomé e Príncipe, porque eu consegui umas férias, que eu tinha férias vencidas, e consegui ficar lá durante 2 meses. Foi uma bênção, né? Essa peregrinação, até consegui também essa questão das férias, porque eu queria ir, né? O meu chefe abriu mão, né? Uma coisa que não é comum, né? O chefe abrir mão para pegar 2 meses de férias, mas Deus tocou no coração dele, como a Bíblia diz, Deus ele inclina o coração do rei para onde ele quiser, né? Então ele inclinou o coração do meu diretor, graças a Deus por isso. O choque cultural. Eu não percebi nenhum choque cultural, para mim foi tudo muito tranquilo, eu me adapto facilmente, né, a qualquer situação. É a questão de comida também, não estranhei nada, foi tudo muito bom, pelo contrário, eu gosto de comer, né? Então, eu não tenho nenhum problema com comida. A questão, assim, dizer assim, a África é um lugar que você vai ver muita manifestação do maligno, essa coisa toda. Eu disse, não vi nada diferente do Brasil, né? Não vi nada diferente. O que acontece aqui, acontece lá também. Então, não vi nem aquela coisa que é muita opressão, essa coisa toda, não. Eu me senti muito bem lá em São Tomé, as pessoas me receberam bem, né? A Ilka me ajudou muito na questão de fazer escala, né? A gente tinha folga dias de segunda-feira. E de terça até domingo nós trabalhávamos, né? Então, eu ficava um tempo cada dia em uma igreja, né? Trabalhando, fazendo evangelismo, né? Dando aula de liderança, né? Capacitação em liderança.
e foi muito bom. Questão de choque cultural, havia lugares, é lógico, que eram eram menos desenvolvidos, como aqui no Brasil também tem alguns lugares que são menos desenvolvidos, mas para mim isso também não teve problema nenhum. Tinha lugar que não tinha água encanada, não tinha energia elétrica, mas tinha com gerador, né? Que foi o caso de Santa Catarina, que o pessoal lá era a maioria pescador, né? Mas saía muito caro a questão da energia elétrica com gerador de energia, porque usava combustível e sai muito caro. Então eles preferiam não ligar o gerador. Mas também tranquila, usava vela, né? Porque a gente tinha que ir à noite, à tarde, para ficar lá durante o dia e fazia o culto à noite, durante o dia também fazia visitas e voltava só depois. Então sempre passava a noite lá, né, em Santa Catarina. Nesse trabalho de Santa Catarina, né, que era essa vila de pescadores, tinha uma outra vila perto chamada Brigoma, que foi um dos trabalhos também muito interessante, porque era uma vila vizinha, e lá nós fizemos um trabalho do qual eu ajudei lá no evangelismo, e 25 pessoas aceitaram a Cristo, decidiram por Cristo, e fizemos o trabalho de discipulado no livro de João. Eu levei muito aquela revistinha de Darcy Duzilek, Nova Vida em Cristo, né? Trabalhei nessa revista, né? Nesse trabalho aí, e também aqueles 4 evangelhos de João, que nos dá uma base muito boa também para o trabalho evangelístico e de discipulado. E desses, antes de lá de Santa Catarina e Brigoma, eu ainda acompanhei 8 batismos que eu ajudei a fazer os batismos. Lá na época, as missionárias é que faziam batismos, porque não realizava batismo, porque não tinha pastor, não tinha missionário homem. Então, as mulheres, né, as missionárias, faziam isso também. E eu tive esse privilégio, né? Servi a ceia também, eu tive o privilégio de servir a ceia na igreja. Além de Santa Catarina e Brigoma, também trabalhei levando o evangelho, a palavra e fazendo treinamento de líderes na igreja era congregação ainda da igreja de São Marçal, primeira igreja batista em São Marçal, que era lá na capital. A congregação de Caixão Grande, o nome desse lugar, dessa cidade era Caixão Grande, e se reunia nessa época na base da Jocum, né? Em São Tomé e Príncipe. E hoje essa congregação já é igreja e já tem uma filha em Lemos, né? E tem sua sede própria. Uma igreja bem bonita, muito gostosa, muito animada, né? Muito boa. E uma curiosidade lá de Santa Catarina e Brigoma, que eu achava a coisa mais linda, é que eu ficava assim, eu chorava muito de alegria, de felicidade, por ver o privilégio que Deus me dava de conhecer aquele povo, aquelas pessoas, é que eles cantavam em dialeto e liam a Bíblia, né, escrita em português, mas eles já iam falando em dialeto, né? É uma das coisas mais lindas que eu já vi. Isso me emocionava muito, de ver o poder de Deus, de ver aquelas pessoas com tanta alegria. Pescadores,
pessoas que viviam de agricultura e que chegavam, né, para o culto, e ali eles tinham um lugar que eles vinham com facões ou machim, que eles chamam, e colocavam do lado de fora, e ali com todo o respeito e reverência para cultuar a Deus. E ali eu me sentia assim realizada. Eu chorava muito porque eu ficava muito agradecida a Deus pelo privilégio que ele me dava. Gente, e a vegetação lá também era uma coisa que me chamou muita atenção. É um país tropical e as folhagens, as árvores bem grandes, coisas lindas, né? Então, coisas muito bonitas, flores diferentes. Um lugar assim que dá muito. A vegetação é muito rica, né? Tudo que se planta lá dá. E eu achava isso muito interessante. A abertura do ponto de pregação, então nós fizemos um ponto de pregação lá em Brigoma. Então era que tinha era dependência de empresa agrícola de Santa Catarina. Também cantavam e falavam a maior parte do tempo em dialeto. Nesse lugar, como eu disse, só havia gerador. Então tivemos grandes frutos em Brigoma. Hoje, lá em Brigoma, como é perto de Santa Catarina, esse pessoal de Brigoma desce até Santa Catarina para cultuar a Deus e fazem parte dessa igreja. E de lá, 25 pessoas foram batizadas na época. Isso já não foi mais nos meus dias, mas logo depois batizaram mais. Até o momento tinha sido 8, né? Que eu ajudei a batizar. Então, houve 25 decisões. Estudamos o livro de João. Os que aceitaram Jesus foram congregar em Santa Catarina. E nisso, com a participação do então seminarista Armindo Fausto. Hoje é pastor da Igreja Batista de Santa Catarina, né? E esse Armindo Fausto, ele na época era seminarista em Angola e estava de férias em São Tomé, na época que eu estava lá. E ele era sustentado ele foi enviado ao seminário pela Junta de Missões Mundiais, e a Ilka, né, e a Rosângela também ajudava a sustentá-lo lá em Angola, né, ajudando, tendo parceira da Junta de Missões Mundiais. Ele, um pastor muito bom, graças a Deus, e uma bênção lá. Bom, nessa época também, né, ajudei a abrir uma creche com 105 crianças, chamado Arca de Noé. E nessa creche funcionava o PEP. Para quem não conhece, PEP é um programa de educação pré-escolar. É um projeto da Junta de Missões Mundiais. E, gente, hoje eu conversando com o pastor Armindo Fausto, ele disse que tem várias crianças de lá que hoje estão fazendo faculdade fora e dentro do país. Eu falei assim, como é bom a gente saber dessas notícias, né? E hoje essa creche, é lógico que o tempo vai deteriorando, né? Vai precisando de manutenção, e hoje eles têm um pedido da Junta de Missões Mundiais para que possam estar orando por isso. Eu vou pedir a Belmiro para passar aqui para mim alguns pedidos de oração, e quem puder também ajudar, entre em contato com a Junta de Missões para ajudá-los, porque também vai precisar de ajuda financeira, né? Um dos pedidos é capacitar a equipe do PEP para que possa aprender que todos chamados
Todos são chamados para todos os momentos. Consolidar o PEP, vai, Programa de Visitação e Apoio Infantil. Visitar todas as famílias das crianças das unidades do PEP. Metas para 2020. Adequação das unidades do PEP em nível básico de atuação exigido pelo programa. Expansão do PEP para a cidade de Príncipe. A abertura de mais 2 novas unidades. Finalização do processo de evangelização do PEP no país, junto ao Ministério da Educação. Consolidação das ações do Conselho Consultivo do PEP no país. Estabelecimento da parceria com a Associação das Igrejas Cristãs Evangélicas de São Tomé e Príncipe. Então, Príncipe é a outra ilha, né, que é São Tomé, que é uma ilha maior, e Príncipe é a ilha menor. Então, as 2 ilhas tornam o país, juntas são o país de São Tomé e Príncipe. E lá em Príncipe ainda não tem esse trabalho. Gente, é muito bom saber, vocês não imaginam como o meu coração se enche de alegria de saber que aquelas crianças que lá nós ajudamos, hoje já estão fazendo faculdade. Também nesse dia de inauguração, né, do PEP, foi muito interessante, porque começou com 105 crianças e hoje temos 2.325 crianças. Esse povo se virando lá para poder, quer dizer, já teve de 2005 até agora 2.325 crianças nessa creche. Imagina o quanto que esse trabalho tem ajudado as pessoas ali em São Tomé. Esse é um trabalho maravilhoso, que vale a pena investir. Nesse dia que nós fizemos a inauguração lá dessa creche com o PEP, estiveram presentes o vice-cônsul de São Tomé. Esse vice-cônsul era brasileiro, chamado Rômel, e também membros do governo, né, o Vitor Monteiro. E a transmissão foi feita na RTP África e na TVS. Então, foi transmitido para todo o país e também para alguns países da África. Muito interessante, muito bom. Saúde. A minha saúde, né? Minha experiência. Eu, nesse trabalho, nessas coisas todas, eu vou correndo de um lado para outro, e dia de segunda-feira eu me preparava, eu montava sermões, né? Eu montava os estudos, separava as coisas direitinho para poder ir trabalhando e fazendo. E tinha pessoas que me ajudavam muito. Me levando até os lugares, porque eu corria de um lado, eu ia correr para outro, o seminarista para outro, e a gente sempre naquela dinâmica. Foi muito dinâmico o trabalho ali, não tinha essa questão de parar cedo, e acabei contraindo ali o paludismo. Aqui no Brasil é chamado de... eu esqueci o nome. Não, não é o dengue, é outro, né? É como se fosse uma família de dengue. Mais ou menos da família, porque foi por inseto também. E eu tinha dias que eu chegava no ponto de pregação ou nas congregações e eu estava com muita febre, né? Porque da febre, da dor nas juntas, dor de cabeça. Então eu deitava um pouquinho no banco, esperava um pouco até melhorar, e aí quando começava o horário eu já ia lá, pregava, mas não dei o braço a torcer, né, essa questão, e graças a Deus foi melhorando e eu consegui fazer todos esses trabalhos. E nessa de ficar doente é que entra uma bênção de Deus, maior ainda.
A bênção foi Belmiro que cuidou de mim. Ele me levou ao médico, né, para me tratar, me dar medicação, né, contra esse paludismo. E aí começou Belmiro a cuidar de mim. E de lá para cá, nunca mais parou de cuidar de mim, porque nós casamos no dia 22 de janeiro de 2005. Foi um mês que ele me pediu em casamento, foi exatamente o tempo que nós nos casamos. Foi o tempo de correr os papéis, os trâmites. Então eu digo assim, Deus fez grandes maravilhas na minha vida. Né? Não somente, gente, eu digo assim, não foi somente o casamento, não. Eu acho que o casamento fechou com chave de ouro, de Deus ter me abençoado, mas a minha experiência missionária foi maravilhosa. Foi pregar para esse povo, foi andar, conhecer e falar do amor de Jesus. Isso não tem preço, não tem preço. Falar de Jesus, fazer missões, não tem preço. E esse casamento também, eu estava conversando com o pastor Armindo Fausto, e ele me falando, olha, o casamento de vocês foi um testemunho também, porque os jovens não costumavam ter o casamento na igreja, aquela cerimônia, aquela coisa toda, isso era mais os mais velhos. Mas através do testemunho, e Belmiro sendo um jovem que começou ali, então hoje o pessoal, né, gosta muito do casamento, dessas pompas, dessa coisa toda. E graças a Deus por isso. Então as coisas têm mudado por lá, né? A questão do casamento, as pessoas têm observado mais sobre essas coisas, e eu agradeço a Deus por tudo isso. Então, foi realmente o testemunho para a comunidade, não somente na igreja, mas nos outros lugares também, né? Que Deus, através de nós, né? E que as pessoas têm visto, o pessoal viu que Deus nos abençoou, né? Foi muito bom e eu agradeço a Deus. E tem uma palavra que está em Apocalipse, no capítulo 7, que para mim, quando eu leio essa palavra, eu fico muito impactada. Em Apocalipse 7, eu gosto sempre de demonstrar aqui também. Depois disso, de 9 a 17, depois disso olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar. Eram todas as nações, tribos, raças e línguas. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de roupas brancas, e tinham folhas de palmeiras nas mãos, e gritavam bem alto: do nosso Deus que está sentado no trono e do Cordeiro, vem a nossa salvação. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono, dos líderes e dos 4 seres viventes. Então eles se jogaram diante do trono, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo: Amém ao nosso Deus. Ao nosso Deus pertencem para todo sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra e poder e a força. Amém. Então, um dos líderes me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? De onde foi que vieram? Eu não sei, o Senhor sabe, respondi. Então ele me disse: estes são os que atravessaram sãos e salvos a grande perseguição. São as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro e elas ficaram brancas. E é por isso que essas pessoas estão de pé diante do trono de Deus e o servem dia e de noite,
no seu templo, e aquele que está sentado no trono as protegerá com a sua presença. Elas nunca mais terão fome, nem sede, nem o sol, nem qualquer outro calor forte os castigará, pois o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas e as guiará para as fontes da água viva, e Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos dela. Esse texto, ele mostra, porque quando a gente consegue perceber que grande importância tem de fazer missões, de saber que um dia estaremos diante do Cordeiro, o nosso desejo é de ver mais e mais pessoas diante do Cordeiro, com palmas nas mãos. E eu creio nisso, que essas pessoas, que São Tomé e Príncipe é do Senhor, e que eles chegarão diante do Cordeiro com palmas nas mãos, em nome de Jesus. Né? Então, que Deus nos abençoe. Eu gostaria de ouvir, vamos ouvir então a música E de Pregai. Eu não sei por que esse negócio não está ficando enquadrado aqui. Então, essa foi minha experiência. E eu digo assim, foi muito bom. E que tomara que esteja assistindo, que tenha também, perceba a alegria, como foi bom. E como é bom fazer missões. E de pregar. Essa foi uma música que me marcou muito também. Senhor Jesus, meus olhos para ver. Melhorou? Para que o mundo creia em Deus. Ide e pregai. Essa é a palavra do Senhor. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, restaurando, curando, ensinando. E que Deus nos abençoe. E vamos orar? Paizinho querido, louvado seja o teu nome. Eu quero agradecer por tudo que o Senhor tem feito por mim, pelo privilégio que o Senhor me deu de sair e falar do teu amor. E me coloco mais uma vez, mais um dia à tua disposição. Eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que eu quero, ó Deus, não quero ficar de fora dessa tão grande obra. Não me deixa fora, Senhor. Me ajuda, me usa, Senhor, conforme o teu querer. Este é o meu maior desejo na minha vida, é fazer missões. Portanto, ó Deus, não me deixe de fora. Em nome de Jesus, cura as minhas feridas, sara as minhas feridas, ó Deus. Me protege, me ajuda a fazer a tua vontade, pois é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Tchau. Pode tirar? Como é que tira aqui?